Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então, eu quero fazer muito uma série de vídeos que é lendo o livro de Mormon com vocês. Tcharam! Então, cada vídeo vai ser minha leitura. Mas uma coisa engraçada sobre minha leitura, que eu queria compartilhar com vocês, o meu testemunho. Quando eu ganhei testemunho sobre Jesus Cristo, eu tava lendo esse livro de Mormon, e eu lia, tipo... Como eu posso explicar? Eu não lia, tipo, certinho, sabe? Tipo, eu lia cada página com sua ordem, mas eu não lia certinho, tipo, nossa, verdade. Tipo, eu questionava cada coisa que tava ali, sabe? Mas eu não questionava ao vento, eu questionava para Deus, então eu tava, tipo, conversando com Deus. Eu questionava para as pessoas que já tinham lido o livro, já tinham entendido, então vocês vão ver minhas opiniões ao ler também. E aí vai ter tipo uma conversa, vai ser meu devocional aqui com vocês toda manhã. Vou ler alguns capítulos com vocês e postar. E é isso, espero que vocês leiam esse livro junto comigo também. Então, meu devocional de manhã e também o devocional que eu fazia, que a gente fala tempo de estudo, né, das escrituras, devocional para os evangélicos. Basicamente, eu começava com uma oração, eu separava de acordo com o espírito que ele queria que eu estudasse. Geralmente era o livro de Mormon, a Bíblia, e um outro livro de regras que eu lia na missão. Mas aqui agora eu estou sentindo vontade de ler o livro de Mormon com vocês, e depois sozinha eu vou ler a Bíblia, que eu tô relendo ela de novo, e um livro que eu tô com meta de ler também. Mas basicamente é isso, inicia com uma oração, fica na oração aí, estuda, aprende, anota também as suas ideias e tal. No caso eu não vou anotar, eu vou falar aqui, mas geralmente você vai anotar também em um caderninho, tipo um diário. E aí, é isso, essa bênção. E termina com outra oração agradecendo esse tempo com Deus, tá bom? Então a gente vai começar. Então basicamente o livro de Mormon, ele é um outro testamento de Jesus Cristo. E esse desenho maravilhoso não vem nos livros. Esse aqui foi de uma companheira que eu tive, inclusive eu amo ela, um beijo pra você. E basicamente o livro de Mormon fala sobre os antigos povos americanos, vamos dizer assim. Porque naquela época não existia a América, né? Existia uma terra, somente isso. Então, na época de Torre de Babel, onde os povos começaram a mudar de língua, sabe? Porque eles fizeram aquilo contra Deus, eles começaram a se espalhar na terra. E um desses povos a gente chama de povo de Éter, que também tá aqui no livro de Mormon. Esse povo foi parar aqui nas Américas muito tempo atrás. Na verdade, na central da América, especificamente. E eles tiveram um relacionamento com Deus, que está aqui escrito também. Mas o livro de Mormon não começa com uma ordem cronológica. Ele começa com um livro chamado Nefe. Então, esse povo Torre de Babel é muito mais antigo que esse povo que começa o livro de Mormon. Porque esse povo que veio aqui nas Américas, eles não faziam ideia desse outro povo que tinha já vindo há muitos anos atrás. Olha que engraçado, eu não sei se travou meu vídeo. Se travou, foi mal aí. Mas basicamente, o povo de Nefe não fazia ideia do povo de Torre de Babel que tinha vindo aqui para a América há muitos anos atrás também. Então, na época do profeta Jeremias da Bíblia, tinha um profeta também chamado Leí. Quando eu li a Bíblia, eu também li na parte de Jeremias, né, que ele descreve que na época dele tinha muitos outros profetas pregando o evangelho. Isso prova que realmente poderia ter existência desse Leí, que está no livro de Mormon. Esse profeta, ele pega a sua família por revelação de Deus e sai de Jerusalém. O avião, Deus te abençoe. Aí eles vêm aqui para uma terra desconhecida, porque Leí viu que Jerusalém seria destruída, e no fim, no futuro, a gente sabe que ela é massacrada, né, por Babilônia, enfim. Mas basicamente o livro de Mormon começa assim, pela família de Leí, que veio muitos anos depois que a família de Éter, da Torre de Babel. Então, a história do povo mais antigo do livro de Mormon não tá no começo, mas sim no meio do livro, assim, basicamente. Mas é cronológico com o fato de que o povo de Nefe, com o passar do tempo, descobre que existe um povo antes deles. E aí eles colocam o testamento dessas pessoas aqui também, mas não no começo, tá bom? Então a gente vai começar a ler. Tipo, a primeira página é uma página em branco, e na missão eu usava muito pra fazer anotações, tipo escrever
dedicações, onde ficava a igreja mais perto deles. Outra página é o livro de Mormon, o subtítulo, ou quem foi publicado. Depois, aquelas coisas de livro, tipo edição, lá, 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 lá. E aí tem, tipo, não é a introdução, nem o índice, mas é tipo um resumo, né? Que tá escrito como que foi feita a história, tudo bonitinho. É muito lindo, ó. Eu vou ler com vocês, vamos lá ler. O livro de Mormon. Relato escrito pela mão de Mormon, em placas extraído das placas de Nefi. Então, vai explicar aqui, eu não vou explicar porque o livro já vai se explicar. É, portanto, o resumo do registro do povo de Nefi e também dos Lamanitas, escrito aos Lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios. Ou seja, escrito para todo mundo. Escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e de revelação. Escrito e selado e escondido para o Senhor, a fim de que não fosse destruído, para ser revelado pelo dom e o poder de Deus, a fim de ser interpretado, selado pela mão de Moroni e escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo por intermédio dos gentios, para ser interpretado pelo dom de Deus. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, sobre o dom de Deus e a interpretação desse livro, que é bem interessante. Contém ainda um resumo ou extraído do livro de Éter, que é um registro do povo de Jared, disperso na ocasião em que o Senhor confundiu a língua do povo, quando este construiu uma torre para chegar ao céu. Destina-se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre. E também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. E agora, se há falhas, eu amo essa parte específica. E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. É muito legal isso, né? Tradução original das placas para o inglês, feita por Joseph Smith. Eu gosto muito daquela parte, porque mostra que, mesmo sendo chamados por Deus, dependendo de nosso ministério ou de nosso chamado, um pastor, um bispo, um líder grande, um líder com menor responsabilidade, vamos dizer assim, essas coisas não fazem a gente ser adequados para aquilo ou perfeitos para aquilo, mas fazem a gente ser convidados pelo Senhor para ser bom naquilo, sabe? Tipo, Cristo vai nos ajudar a ser melhores lá. Nós estamos sendo chamados porque somos perfeitos. Os profetas não eram pessoas perfeitas, eles eram pessoas com muita fé, sabe? Já foram pré-ordenados para aquilo, né? Tem um índice que fala o nome dos livros que tem dentro do livro de Mormon, mas basicamente tem a introdução agora, e aqui são abreviações que compara o tempo do livro de Mormon com o Velho Testamento, se eu não me engano. Então, é bem legal essa página também, se vocês quiserem ver, quando vocês tiverem um. Inclusive, não tem o livro de Mormon, o que eu faço? Só entre nesse link e peça para os missionários mais perto de você te dar uma cópia grátis. O livro de Mormon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho Eterno. Realmente é. O livro foi escrito por muitos profetas antigos, pelo espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mormon. O registro contém um relato de duas grandes civilizações. Então, como o profeta historiador Mormon, ele reescreveu tudo em placa de ouro, os registros que tinha na época, porque eram muitos registros, né? Ele levou o nome dele, né? Por isso que é o livro de Mormon, porque ele foi o principal autor, vamos dizer assim. Mas é errado chamar ele de autor, porque ele não escreveu na cabeça dele o testemunho dessas coisas, sabe? Ele só pegou o testemunho de pessoas antigas e que ele era familiar, né? E reescreveu, sabe? Pra tudo fazer sentido. Porque você já pegou, escrevo muitos diários.
E de acordo com o que você vai escrevendo, um não encaixa no outro, porque você pula as dias, você esquece de escrever uns dias, então parece que algo não encaixa, sabe? Então, se eu reescrevesse um livro, publicasse um livro com a minha história, eu provavelmente pegaria os meus diários, os vários, reileria e reescreveria, sabe? Faz sentido? Então, basicamente, foi isso que ele fez. O registro contém um relato de duas grandes civilizações. Um veio de Jerusalém no ano 600 a.C., época de Jeremias, e posteriormente se dividiu em duas nações, conhecidas como Nefitas e Lamanitas. Então, sabe a família de Nefe, que eu falei que veio para cá? Então, esse povo, com o passar do tempo, ele se dividiu. E aí ficou Nefitas e Lamanitas. A outra civilização veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como Jareditas. Então, família de Éter, irmão de Jared é o principal, então eram chamados de Jareditas. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos. Então, é por isso que esse livro é tão importante. Então, a Bíblia, ela é incrível, eu amo ela. Realmente, ela é a base das religiões cristãs e tem que continuar. Eu não acho que todas as traduções da Bíblia são verdadeiras. Por exemplo, você tem a Bíblia do Testemunho de Jeová, você tem a Bíblia atualizada, cada ano atualiza uma Bíblia aí, mas ela é falsa? Não. A gente tem que parar de ler ela? Não, ela é a base da religião cristã, ela é verdadeira. A questão é que ela contém o testemunho dos judeus e de alguns gentios que moravam perto, por exemplo, os gregos que se converteram e etc. Mas outros povos que estavam em outros lugares, que hoje em dia a gente chama de continentes, né? Eles também tiveram contato com Jesus Cristo. E como que eles tiveram, né? E se a gente tem essa oportunidade de saber, é muito bom, sabe? Então, o livro de Mormon, ele é o relato dessas outras pessoas que estavam aqui nas Américas. Ou seja, nós que moramos aqui, acho que um dos melhores continentes, né, de liberdade cristã. Acho que é o maior, na verdade, continente de liberdade cristã. Realmente nós também fomos muito abençoados. Nós tivemos contato com Jesus Cristo há muitos anos atrás. Continua assim. O acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mormon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas, o povo que foi massacrado e morreu tudo, logo após a sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nesta vida e salvação eterna no mundo vindouro. Após de terminar os seus escritos, Mormon entregou o relato ao seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas, ou seja, o seu testemunho, e ocultou as placas no Monte Cumorah. Então, esse Monte Cumorah, a gente vai ler mais pra frente. Eu acho que vai ter aqui. Ele fica nos Estados Unidos, tá bom? Então, essas histórias basicamente aconteceram na América de cima. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então ser ressurreto e glorificado, um anjo, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu a respeito do antigo registro e da tradução que seria feita para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Então, o livro de Mormon era escrito nas línguas dos povos antigos. Se a gente não entende nem a língua dos indígenas, que ainda estão vivos, imagina a língua dos mais antigos que eles. Pelo amor de Deus. Não tem relato, sabe? Não tem registros, sabe? Então, era uma língua que eu sei que chamam de egípcio reformado. Porque o próprio profeta Moroni, ou Mormon, fala que a língua deles era um egípcio, que eles tinham mudado. Porque como eles eram de Jerusalém, o povo, né? O povo de Nefe, Torre de Babel por lá também. O primeiro povo a escrever esse livro. Eles eram judeus. Então eles falavam um tipo de língua e eles sabiam egípcio. Quando eles vieram para cá, com o passar do tempo, eles mudaram. Então é como o português, que a gente tem gírias que cada estado entende, que com o tempo mais gírias vai mudando. Então o português reformado, vamos dizer assim, de Portugal. Então, basicamente essa era a língua deles. Então era uma língua que só o povo poderia traduzir.
ou uma pessoa que tivesse realmente o dom de Deus ali pra traduzir algo que nunca viu antes, né? Aquele dom tipo de Percy Jackson, sabe? Que traduz as palavras, enfim. E então Deus enviou o próprio Moroni, que sabia que estava escrito aqui, porque foi o último a escrever. E mandou falar com um menino chamado Joseph Smith, que acreditamos que foi um profeta de Deus também. Então Deus deu esse dom para ele traduzir. Esse era o chamado dele aqui na Terra. E assim continua a introdução. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, porque o primeiro testemunho é a Bíblia, né? E de que todos os que se chegarem a ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu evangelho poderão ser salvos. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: Eu disse aos irmãos, que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. Eu gosto muito quando ele fala isso, porque muitas pessoas, inclusive eu, quando eu li pela primeira vez, eu li tipo, você se acha demais, sabe? Mas quando eu ganhei meu testemunho e quando eu li a Bíblia inteira, eu percebi que é por isso que é o livro mais correto e que você pode se aproximar mais dele do que qualquer outro livro. Por quê? Na Bíblia tu vai se aproximar de Deus? Vai. Mas você vai se aproximar de perguntas e disputas de religião? Vai também. Você vai tipo, tá, mas essa igreja lê dessa forma, essa igreja lê daquela forma, o mesmo versículo. E aí, o que eu concordo? Então, é difícil, sabe? Porque tem essa disputa que você provavelmente vai ter. Ou você vai ser um cristão que vai ler a Bíblia toda e falar: nenhuma igreja é verdadeira, tchau. E aí é pior ainda, né? Porque você leu a palavra e não vai praticar a palavra, basicamente. Mas enfim, o Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do livro de Mórmon. Então não só foi um louco, na verdade foi 12 loucos. Eu acredito nesses loucos, na verdade. Que viram as placas de ouro. Imagina ver, gente, placas de ouro. Meu Deus do céu, que coisa linda. Seus testemunhos escritos estão aqui incluídos como depoimento de 3 testemunhas e 8 testemunhas. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon. Eu amo essa parte, eu lia com as pessoas na rua. Ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Questionar. Os que assim fizerem perguntarem com fé obterão, pelo poder do Espírito Santo, um testemunho de sua veracidade e divindade. Os que obtiverem do Santo Espírito esse divino testemunho saberão pelo poder que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é o reino do Senhor restabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Essa parte é muito legal, porque eu sinto que os evangélicos poderiam pegar só essa parte e destrinchar na opinião deles, mas eu posso destrinchar também e falar que eu concordo com essas palavras. Mas aí já é meu testemunho, então não tem muito o que questionar, né? Porque testemunho é uma coisa muito pessoal. Você não disputa testemunho, sabe? Você disputa ideologia, você disputa opiniões, religiões em si, mas testemunho pessoal não tem como, sabe? Então, o próximo testemunho que isso é verdadeiro. Tirando meu testemunho e focando na ideologia, é muito legal que esse livro, ele não só taca pra você uma verdade e te condena por pensar ao contrário. Eu sinto que a Bíblia, mesmo ela sendo verdadeira, ela faz isso, sabe? Mas o livro de Mórmon, ele olha pra sua cara e em vez de ele só falar, eu sei que ele é verdadeiro, porque ele sabe que é verdadeiro, na verdade, ele olha para você e te desafia, tipo, faz uma oração a Deus e pergunta se eu estou falando a verdade ou não. E pelo poder do Espírito Santo você vai saber. Então, é uma prova, é um teste de você ganhar um testemunho sobre ele. Não só lendo ele, mas orando a Deus. Você tendo um relacionamento com Deus, sabe? Eu achei isso muito legal na primeira vez que eu li. Eu achei isso muito ousado e muito corajoso desses profetas, sabe? Então, isso é muito legal deles. Eles não tinham medo do testemunho maior, testemunho de Deus. Eles não tinham medo disso. Nenhum louco faria isso, sabe? Muito legal que eles linkam o testemunho desse livro que você vai ter,
que ele é verdadeiro ou não, com o fato do profeta Joseph Smith existir e ser verdadeiro, e o fato de a igreja ser verdadeira ou não. Ele linka essas três coisas. Então, se o livro de Mormon é verdadeiro, automaticamente o profeta e a igreja são verdadeiras, sabe? E se o livro não for verdadeiro, automaticamente o profeta e a igreja não são verdadeiros. Isso é muito legal, porque realmente é verdade. Quando o Joseph Smith fala que esse livro é a base de nossa religião, ele tá sendo verdadeiro, né? Porque ele tá falando especificamente da existência da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Nós acreditamos que Cristo ainda revela as mesmas coisas e do mesmo modo com profetas e apóstolos. Se a gente não acreditasse nessa forma, a gente seria evangélicos, né? Acreditando que você lê a palavra, mas você pode construir igrejas em qualquer lugar, em qualquer momento. As pessoas são a igreja no fim, né? Então, esse pensamento, nós não pensamos tanto assim. Acreditamos que realmente existe uma instituição, né? Um lugar que Jesus Cristo chamou para existir. Mas essa instituição só funciona com o poder de Deus, só funciona com a dignidade das pessoas lá em cima e lá embaixo também. Por exemplo, uma coisa sobre os templos da Igreja de Jesus Cristo. Isso tanto para os membros ouvirem, tanto para as pessoas fora. Nós acreditamos que é um lugar sagrado. Até que tenha pessoas dignas entrando lá. Porque se uma pessoa não digna entrar lá, o Espírito de Deus, sai. E ele mesmo fala isso a Joseph Smith numa revelação num templo que eles construíram. Então isso é bem legal. A gente realmente acredita nisso por causa do esforço dos membros. Por isso que é o reino do Senhor na terra, como o livro de Mormon fala aqui, né? Então, e é o reino do Senhor restabelecido na terra, a igreja. É realmente um lugar pra gente ir e vai ter as coisas necessárias pra gente se preparar para a segunda vinda de Cristo, né? E aqui depois da introdução tem os testemunhos, que é bem legal. É muito lindo. Eu indico vocês lerem, porque é muito bom. Eu amo, na verdade. Mas eu só não vou ler porque é imenso. Então, vocês vão ler outro dia. Talvez eu faça um outro vídeo lendo. Então, é testemunho das 8, 9, 10, 11. Das 11 testemunhas que viram as placas. E depois tem o testemunho do profeta Joseph Smith. Não é tudo, mas é um resumo do testemunho dele, como ele ganhou, o que ele sofreu. E é isso, basicamente é isso. E aí, aqui vem breve explicação do livro de Mormon. Nefe, quem é povo de Éter, lá. Basicamente é isso. E a gente vai ler. Isso. E aqui, ó, depois tem as ilustrações. Então aqui tem as fotinhas, pra você saber que o livro de Mormon fala sobre esse homem aqui. Pelo amor de Deus, esse homem Jesus Cristo, tá bom? Sobre esse homem aqui também é o profeta. Sobre os profetas. Esse é o povo de Leí, na verdade. E aqui conta basicamente como tudo aconteceu. Essa foto parece muito época de Noé, mas é Leí, gente. E aí vem um momento mais sagrado para nós, que é esse... Eita, agora, que é esse momento aqui. É bem lindo, ó. E aí tem a última foto que resume como terminou o livro. Que essas placas são o livro de Mormon. E esse é o profeta Moroni. Eu vou ali pra ver se eu não confundi com Mormon, né? E aqui começa o livro de Nefe. Eu amo. Eu acho que dos profetas que existem aqui antigamente, eu amo Nefe. Ele é muito obediente, vocês vão ver. Cada profeta tem uma personalidade. Eles eram pessoas, né? Eles têm uma personalidade diferente, sabe? Tipo, Nefe, o primeiro profeta, era muito obediente, muito manso. Depois a gente tem um profeta chamado Samuel, que era muito top. Ele parece bem pequenininho a história dele, mas dá pra ver que a personalidade dele era muito forte. Então, é bem legal, sabe? É como a Bíblia, sabe? Os profetas são pessoas bem diferentes, assim. É bem legal isso, né? Pausa no devocional para comer. Importante comer, né, gente? Ó, enquanto eu como aqui uma banana, você levanta a bunda e vai pegar algo pra comer também, por favor. Bora lá. Então, todo início de história de algum profeta vai ter esse resumo aqui da história. Eu vou pular, tá bom? Desculpa. Então, começa assim. Capítulo 1.
Nefe inicia o registro de seu povo. Em visão, Leí vê uma coluna de fogo e lê um livro de profecias. Louva a Deus, prediz a vinda do Messias e profetiza a destruição de Jerusalém. É perseguido pelos judeus. Aproximadamente 600 a.C. Eu amo essa parte, ok. E vai começar assim, tá bom? Então, basicamente esse povo tá em Jerusalém ainda, tá bom? Eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai. E tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. Sim, havendo adquirido grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus, faço, portanto, por isso, um registro de meus feitos durante minha vida. Sim, faço um registro na língua de meu pai, que consiste no conhecimento dos judeus e na língua dos egípcios. Então, basicamente ele tá falando, olha, meu português... Ai, minha câmera... Minha língua é antiga, minha língua é difícil, mas boa sorte. E sei que o registro que faço é verdadeiro, e façam com minhas mãos... Não tô conseguindo ler hoje. E faço com minhas próprias mãos, e faço de acordo com meu conhecimento. Pois aconteceu no começo do primeiro ano de reinado de Zedequias, rei de Judá, tendo meu pai Leí morado todos os seus dias em Jerusalém. Época de Jeremias, viu? E apareceram muitos profetas. Jeremias! Nesse mesmo ano, profetizando ao povo que todos deveriam arrepender-se ou a grande cidade de Jerusalém precisaria ser destruída. Portanto, aconteceu que meu pai Leí, enquanto seguia seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor de seu povo. Isso é muito engraçado, né? Porque o pai dele, Leí, é um profeta também. Me desculpa, eu errei. O primeiro profeta do livro de Mormon não é Nefe, mas sim Leí, o seu pai. Ele fica sendo profeta por um bom tempo, até Nefe ele conseguir seu povo, né? Então, o primeiro profeta é Leí. E é muito legal isso, sobre como os profetas têm um coração muito grande, né? Ele parou o tempo da vida dele para orar sobre o povo. Ah, uma pergunta. Se você soubesse que sua cidade seria destruída agora por Deus, o que tu faria? Pensa um pouco. Porque eu acho que eu seria um pouquinho uníqua. Eu ia rir, sabe? Tipo, aqui é o interior de São Paulo, ninguém se importa. Nesse momento eu falo, nossa, eu tenho que ter mais fé, sabe? Tá, e aconteceu que enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre uma rocha. Mano, daqui eu já me cagava. Os cachorros concordam comigo? Eles se cagavam também. E foi muito o que ele viu e ouviu, e tremeu e estremeceu intensamente por causa das coisas que viu e ouviu. Então Leí estava com medo também, logicamente, como a gente. Mas ele ouviu muitas coisas pesadas de Deus sobre o povo, porque o povo era iníquo mesmo, né? E aconteceu que ele retornou para sua casa em Jerusalém e jogou-se sobre a cama, dominado pelo espírito e pelas coisas que vira. O bichinho tava cansado. E estando desta maneira, dominado pelo espírito, foi arrebatado em uma visão. Peraí, Deus. Não é suficiente o Senhor fazer o velhinho, que era um velhinho, Leí era velhinho, gente. Leí tremer sobre uma coluna de fogo sobre uma rocha. Depois ele tinha que ir para casa e ver uma visão. Bichinho nada, eu queria estar no seu lugar. E viu os céus abertos e pensou ter visto Deus sentado em seu trono, rodeado por inumeráveis multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a seu Deus. Oh. E aconteceu que ele viu um que descia do meio do céu, e viu que o seu resplendor era maior que o do sol a meio-dia. Quem você acha, gente, que essa era a pessoa descendo e seu resplendor era maior que o meio-dia? Chuta aí o nome desse cara. Uma dica, hein? Uma dica, ó. Continua. E viu também 12 outros que o seguiam. O mínimo de Bíblia você já entendeu quem é. Seu brilho excedia ao das estrelas no firmamento. Maria! E eles desceram e andaram pela face da terra, e o primeiro veio e colocou-se diante de meu pai, e deu-lhe um livro e ordenou-lhe que o lesse. E aconteceu que, enquanto ele lia, ele ficou cheio do Espírito do Senhor. E ele leu, dizendo: Ai, ai de Jerusalém, pois vi tuas abominações. Eu vou interpretar ali, com licença.
Sim, meu pai leu muitas coisas. Terminou a fala. Concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída, assim como seus habitantes. Muitos morreriam pela espada e muitos seriam levados cativos para a Babilônia. Então, realmente, os profetas que alertavam Jerusalém claramente estavam falando o que ia acontecer com eles. Na Bíblia conta isso também, que Jeremias falava claramente o que ia acontecer com eles, mas eles simplesmente não quiseram ouvir, sabe? Isso eu fico pensando quantas vezes Deus fala claramente o que vai acontecer conosco, deixa bem claro isso, mas a gente só vira a cara e fala, não, comigo vai ser diferente, sabe? E aconteceu que depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como, ele sofria pelo povo, isso. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Alto nos céus está o teu trono, e teu poder e bondade e misericórdia estende-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. E era desta maneira que meu pai falava ao louvar o seu Deus, pois sua alma regozijava-se e todo o seu coração estava cheio por causa das coisas que vira, sim, que o Senhor lhe havia mostrado. E agora Eunef, não faça um relato completo das coisas que meu pai escreveu. Até porque se ele escrevesse tudo que ele viu, tudo que ele fez, ia ter o livro de Eli e depois o livro de Nef. Pois ele escreveu muitas coisas que viu em visões e em sonhos. E também escreveu muitas coisas que profetizou e disse a seus filhos, das quais não farei um relato completo. Então, Nef realmente vai fazer o relato dele, né? Farei, porém, um relato dos meus feitos e meus dias. Tá vendo? Até parece que eu já li esse livro. Eis que escrevo um resumo do registro de meu pai nas placas que fiz com que minhas próprias mãos. Fiz com que não faz sentido. Que fiz com minhas próprias mãos. Então, depois de haver resumido o registro de meu pai, farei um relato de minha própria vida. Basicamente, ele vai contar a fofoca ao meio e depois vai contar a fofoca inteira. Portanto, quero que saibas que depois de o Senhor ter mostrado a meu pai Lei tantas coisas maravilhosas, assim, referentes à destruição de Jerusalém, eis que este se dirigiu ao povo e começou a profetizar e declarar as coisas que vira e ouvira. Ou seja, ele foi pra rua pregar também. E já estava pregando de Jeremias, que eu lembre, vai estar mais pra frente, que o profeta Jeremias já estava preso, porque na Bíblia fala que Jeremias ficou um tempo preso lá, né? Eu não sei se ele fica preso até morrer, eu não lembro desse detalhe, mas ele é preso. E aconteceu que os judeus escarneceram dele pelas coisas que testificava a respeito deles, pois verdadeiramente testificava a respeito de suas iniquidades e abominações, testificava que as coisas que vira e ouvira, e também as coisas que havia lido no livro de Mormon, as coisas que havia lido no livro, manifestavam claramente a vinda de um Messias e também a redenção do mundo. E quando ouviram estas coisas, os judeus iraram-se contra ele, sim, como haviam feito com os profetas antigos, a quem tinham expulsado, apedrejado e matado, e procuraram também tirar-lhe a vida. Eis, porém, que eu, Nef, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. Eu vou ler de novo, porque eu acho que o Galo cantou quando eu tava falando e tirou a magia do momento. Essa parte que eu amo desse primeiro capítulo. E eis, porém, que eu, Nef, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. O capítulo, basicamente, eu vou terminar aqui, depois faço outro vídeo com o resto. A gente volta no próximo vídeo lendo mais e comentando. Mas eu amo essa frase, como Deus, por ele saber do futuro, né? Ele nos escolhe, ele já sabe quem vai ficar firme e quem não vai, mas quem pode mudar. Ele nos dá essa capacidade, sabe? Com os cargos e os dons. E quanto Jesus Cristo teve amor por todas as pessoas mesmo, ele sabia que muitas iam se afastar de Jerusalém, iriam para outras terras, e tinham que ir para as outras terras, né? Não podia ter só um povo naquela metade do mundo. Então, ele permitiu que todos pudessem ter um registro, um testemunho sobre ele também, sabe? Então, é muito legal. Vamos continuar em outro vídeo, mas curtem e comentem e ative o sininho pra acompanhar o próximo vídeo disso, tá bom? Beijo, tchau! E termina seu devocional com uma oração, por favor, porque basicamente eu vou fazer aqui também. Mas basicamente sou tímida pra fazer oração com você agora, então a gente vai ter que criar uma atividade aí com o tempo.
tá bom? Mas agora faça aí com Deus, eu vou fazer com Deus também. Beijo, tchau!